Pessoal, ano novo, decreto novo. Realmente o CAC não tem muita tranquilidade, né? Então sempre na virada do ano é uma atualização de um decreto ou de outro referente às armas, principalmente aos CACs. Fiz uma pausa aqui no nosso recesso aí para poder dar uma satisfação aos nossos clientes, né? Principalmente aos nossos clientes. Fiz essa parada para os nossos clientes, o pessoal que nos prestigia, né? É claro, aberto para todo mundo, mas principalmente fiz isso aqui, parei hoje, dia 1º de janeiro de 2025, parei meu recesso aqui para trazer esse decreto aqui, esclarecer o que ele propõe, né? Para que nenhum dos nossos clientes aí fique vendido, né? Ou fique desinformado a questão desse novo decreto, tá, pessoal? Então fiz por isso, já peço de antemão aí, dá o like no vídeo, né? Tô parando aqui num feriado aí para poder fazer isso aí para vocês, não custa nada, dá o like no vídeo, considerar se inscrever no canal e compartilhar, né, para aquele amigo que tem uma arma de fogo aí como o CAC, para a gente fazer uma ampla divulgação disso aí para que ninguém seja surpreendido nessa questão aí. Então o motivo da nossa parada é esse decreto que saiu aqui no dia 30 de dezembro, o decreto 12345 de 30 de dezembro de 2024. Tá? Então ele fala basicamente aí sobre a habitualidade. Então vou seguir esse cronograma aqui, ó. Vou falar um pouquinho do decreto. No desenvolvimento, habitualidade, alguns exemplos, vou dar alguns exemplos práticos. E por fim, uma breve conclusão, tá certo, pessoal? Então vamos seguindo aqui. Então lá no seu artigo 35, ele já diz o seguinte, ele diz que para concessão de CR de pessoa física, atirador desportivo pelo órgão fiscalizador, o interessado deve estar filiado à entidade de tiro, tá? Isso já é sabido, então tem que manter a sua filiação ativa, tá, pessoal? Então venceu, renove a sua filiação. Tem que estar sempre filiado. O CAC tem que estar filiado. Então uma pergunta que é recorrente na loja ali, se ele precisa manter a filiação. Sim, ele tem que manter sua filiação sempre à entidade de tiro, tá? E frequentá-la, obviamente, aí para você ter a sua habitualidade, que é o que fala aqui no restante do artigo, né? E comprovar no mínimo, por arma, né, representativa de cada um dos tipos. A habitualidade, não sei se faltou ali uma palavra ou outra, mas é comprovar a habitualidade ali, no mínimo por arma representativa do grupo, que eu já vou falar mais pra frente, tá? Então o artigo 35 foi bem enfático, né? Que o camarada tem que estar, o CAC tem que estar afiliado a um clube de tiro e comprovar sua habitualidade, tá? Então isso é muito importante. Não vamos deixar cair no esquecimento, tá? Aí nesse mesmo decreto ali, o 12.345 de 30 de dezembro, né? Ele vai conceituar aqui o que é arma de uso permitido, tá aqui. Ele vai dizer que são de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado a pessoas físicas e jurídicas especificadas em ato conjunto com o Comando do Exército e da Polícia Federal. Tá? Aqui já é o primeiro grupo. No final eu faço um resumão dos grupos, mas aqui é o primeiro grupo. Tá? Então, inciso primeiro. Arma de fogo de porte, de repetição ou semiautomática. Então, arma de fogo de porte são geralmente as armas curtas. Tá? De repetição, um revólver, por exemplo, ou semiautomáticas pistolas, tá? Cuja munição comum tenha na saída do cano de prova energia de até 407 joules, tá? Quais são essas armas? Por exemplo, uma pistola 380, uma pistola .38 TPC, que é esse calibre novo aí que a Taurus lançou, o revólver 32, o revólver 38, né? São armas de calibre permitido, tá? Essas são armas de fogo de porte semiautomática ou de repetição de uso permitido. Eu vou passar aqui a legislação, mas no final eu vou fazer os exemplos ali, tá? Então fica até o final do vídeo, vou fazer os exemplos ali que vocês vão entender mais claramente o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você tenha nesse grupo aqui, ó, uma pistola 380, uma 38 TPC e um revólver 32, por exemplo. Quantas vezes você vai ter que ir ao clube para manter a habitualidade dessas três armas? 8 vezes para ter a habitualidade. Então, a cada 8 vezes você consegue a habitualidade para esse grupo de armas, tá? Então melhorou? Melhorou sim, porque antes você teria que fazer 8 idas ao clube para 380, 8 idas ao clube para o revólver 32 e 8 idas ao clube para .38 TPC, por exemplo, era por calibre, tá? Agora não, agora é por grupo de armas. E nesse exemplo aqui, armas de fogo de porte de repetição semiautomática, cuja energia ali na saída de 407 joules é um grupo. Então, se eu tenho armas dessas características, eu preciso ir apenas 8 vezes ao clube para conseguir a habitualidade dessas armas, tá? Então, foi essa a alteração. Então, melhorou, né? Estava muito ruim
Agora está menos pior, vamos dizer assim, né? No inciso segundo, diz que armas de fogo portáteis, então armas longas de alma raiada de repetição, tá? É um outro grupo. Então vamos supor aqui uma carabina 38, perdão, deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui essa carabina 38 e tem esse rifle calibre 22 de repetição, tá? Aí se eu tenho essas duas armas, faz parte de um outro grupo. Então eu preciso ir 8 vezes ao clube para eu conseguir habitualidade para essas duas armas, tá? É um outro exemplo, um outro grupo. No final eu faço um resumão ali, vocês vão entender bem melhor o que eu estou falando. Armas de fogo portáteis longas de alma lisa, de repetição. Geralmente a calibre 12 ali, né? Ou inferior, pump, tá? Então se eu tenho duas calibre 12, por exemplo, ou uma 12 e uma 14, por exemplo, eu preciso ir 8 vezes para eu ter habitualidade para esse grupo de armas. E o nosso rifle 22, né, que tinha sido restrito, agora ele voltou a ser permitido. Então esse decreto veio dando permissão para a aquisição desse armamento aí, né, colocado no seu acervo de atirador esportivo como arma permitida, tá? Então armas de fogo portáteis longas de alma raiada semiautomáticas, de calibre igual ou inferior ao .22 LR, tá? Então eu botei dois exemplos aqui, o rifle 22 semiautomático All-Way e o rifle 22 semiautomático tático, né? Então vamos supor que eu tenho esses dois rifles. Quantas vezes eu preciso ir ao clube para ter habitualidade para esses dois rifles? 8 vezes a cada 12 meses. Então detalhe interessante, 8 vezes a cada 12 meses. Agora, pessoal, eu já entro nas armas do grupo restrito, tá? Armas restritas. Quais são elas? São armas são de uso restrito, de arma de fogo e munições especificadas em alto conjunto do Comando do Exército pela Polícia Federal, incluídas. Quais são? Primeiro grupo aqui, ó, armas de fogo de porte, armas curtas, né? Cuja munição comum tenha na saída do cano energia superior a 407 joules, tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Então quais são as armas permitidas, restritas, que formam outro grupo? Por exemplo, uma pistola 9mm, né, que a grande maioria tem aí, dos CACs mais antigos, né? O revólver 357, uma pistola .40, por exemplo. Então, são armas restritas, tá? Esse é um outro grupo e eu vou ter que ter habitualidade para eles, tá? Vamos supor que eu tenho essa 9mm, uma .40 e o revólver 357. Tenho 3 armas restritas, curtas, né? Então, eu vou ao clube 8 vezes a cada 12 meses, eu já cumpro a minha habitualidade para esse grupo de armas. Tá? Foi dessa forma. Se fosse no decreto antigo, uma 9, um 357 e uma 40, eu teria que ir 8 vezes para cada calibre, tá? Agora eu vou 8 vezes para o grupo específico. Armas de fogo portáteis longas de alma raiada, então cuja munição tenha 1620 joules acima, tá? A energia dela. Então aí entra o rifle, o fuzil T4, o rifle 308 Win, né? Então são exemplos de armas longas, de alma raiada, cuja munição tenha energia superior a 1620 joules, tá? Então supondo que eu tenho essas duas armas, eu vou 8 vezes ao clube, né? E eu vou conseguir habitualidade para esse grupo de armas. Tá certo, pessoal? E, por fim, o último grupo aqui das armas de uso restrito são armas de fogo portáteis longas de alma lisa, calibres restritos a 11GA, 10GA, 8GA, tá? Calibres superiores a 12, por exemplo. Esse é o último grupo. Uma habitualidade também 8 vezes aí do clube. Aqui, pessoal, é o resumão. Aqui eu fiz o resumão. Aqui vocês encaixem as armas dos senhores, tá? Então foram divididos em grupos, né? São 7 grupos, tá? Então os grupos são 4 de armas permitidas e 4 restritas, tá? Então os grupos de armas permitidas são de porte e repetição semiautomática até 407 joules, aqueles exemplos que a gente já bateu ali. O calibre .38 TPC, o revólver 38, a pistola 380, entra nesse grupo aqui. Portáteis longas de alma raiada, de repetição, né? Por exemplo, o rifle 22, aquele ferrolhado, entra aqui, tá? Portáteis longas de alma lisa, de repetição de calibre 12, então a carabina 38, a espingarda calibre 12, né, a pump, ela entra nesse grupo aqui.
E as portáteis longas de alma arraiada semiautomática de calibre nominal igual ou inferior ao 22 LR. Então entra aqui o nosso riflezinho 2070-22, né? Que antigamente estava restrito, agora ele entra aqui nesse grupo. Então são 4 grupos de armas permitidas e 3 grupos de armas restritas, tá? Então, restritas de porte de repetição semiautomática acima de 407 joules. Aqui entra 9mm, 9mm para cima, 9mm, ponto .40, 45 e aí vai. Esse é um outro grupo. Portáteis longas de alma arraiada de repetição, acima de 1620 joules, né? Então aí entra aqui a carabina 357, por exemplo, alma arraiada, né? E as portáteis longas de alma lisa de calibre superior a 12, a 11GA, 10GA, 8GA, tá, pessoal? Então, resumindo isso aqui tudo. Então, as armas que os senhores possuem, né? Vamos supor que eu tenho 2 armas, eu tenho que encaixar dentro desses grupos. Se essas 2 armas que eu tenho se encaixarem dentro de um grupo apenas, então eu vou 8 vezes ao clube, a cada 12 meses eu tenho minha habitualidade, tá? Se eu tenho essas 2 armas, eu vou dar os exemplos mais à frente. No grupo de uma e outra, de grupo de outro, tem que ir 8 vezes para essa e 8 vezes para aquela. Já vou mostrar os exemplos aqui que eu criei. Então fiz isso aqui para ficar bem didático, tá, pessoal? Aqui agora é para matar a charada mesmo. Vamos supor aqui, ó, no exemplo 1, esse exemplo aqui, ó, o camarada ele tem uma pistola 380, um revólver 38 e uma espingarda calibre 12. Então vocês observam que a pistola 380 e o revólver 38 pertencem ao mesmo grupo. Armas curtas, né, de porte curtas, de calibre permitido. Então um grupo só. Então para essas 2 armas eu vou 8 vezes ao clube. A cada 12 meses eu bati a gaivota da minha habitualidade, tá? Mas eu ainda tenho a da calibre 12, que é um outro grupo. A arma permitida sim, mas de um outro grupo. Então eu tenho que ir 8 vezes ao clube a cada 12 meses para ter a habitualidade da minha arma longa de alma lisa, tá? De calibre permitido. Então é isso, pessoal. O CAC que tem esse arsenal, vamos dizer assim, esses equipamentos, né? Como ele tem 2 armas de porte de calibre permitido, uma é de repetição e outra semiautomática, eu encaixo num grupo só. E a espingarda calibre 12 eu encaixo no outro grupo. Tá certo, pessoal? Vamos para o outro exemplo aqui, ó, exemplo número 2. Esse CAC aqui, ó, ele tem uma pistola 9mm e um rifle 70-22 semiautomático, tá? Calibre 22, rifle Away, perdão. Calibre 22. Então vocês observam que ele tem uma arma de calibre restrito, que é 9mm, e uma arma de calibre permitido, uma curta e uma longa. Então são 2 grupos distintos. Ele vai ter que fazer uma habitualidade para essa pistola 9mm e uma habitualidade para o rifle 22. Tá certo, pessoal? Então, a habitualidade, para quem não sabe, eu vou deixar um link aqui no card, que eu tenho um vídeo sobre a habitualidade, tá? Como é que funciona, para quem ainda não sabe, tá? Qualquer coisa escreve nos comentários aí também que eu mando esse link aí se você não encontrar. Então esse CAC aqui do exemplo 2, ele tem uma arma curta, né, uma arma de porte, de calibre restrito, e uma arma longa, de alma arraiada, de calibre permitido. Então ele tem que ir 8 vezes para o clube para executar a habitualidade dessa pistola 9mm e 8 vezes para o clube para executar a habitualidade do rifle 22. Ah, eu posso no mesmo dia fazer os 2? Pode, só que eu vou ter que atirar com a pistola e atirar também com o meu rifle. Tá? Eu tenho que fazer o tiro com as 2 armas para eu conseguir a habitualidade. Tá certo, pessoal? Vamos botar mais um exemplo aqui. Então, exemplo 3 aqui, ó. Esse CAC ele tem uma pistola 380, uma pistola 9 e uma calibre 12. Então ele tem 3 armas, 3 equipamentos no acervo dele, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, atirador desportivo. Caça e coleção é um outro departamento. Caça e coleção não precisa habitualidade. É só para quem tem as armas no acervo de atirador desportivo. Aproveitando que eu lembrei agora, o transporte dessas armas mantém desmuniciadas. Também vou deixar um link aqui no card falando sobre o que é uma arma desmuniciada. Então quem tem dúvida para saber o que é uma arma desmuniciada, clica nesse link aqui e assiste o vídeo depois, tá certo? Se tiver dúvida, manda nos comentários que eu mando o link também. Então esse CAC do exemplo 3, pistola 380, pistola 9 e uma calibre 12. Então vocês observam que ele tem uma pistola 380, que é as armas de porte de calibre permitido, tem a pistola 9mm, que é uma de porte, mas de calibre restrito, e uma arma longa de alma lisa de calibre permitido. Então, 3 grupos distintos.
Então ele vai ter que fazer a habitualidade para a pistola 380, a habitualidade para a pistola 9 e a habitualidade para a calibre 12. Porque nesse caso ele encaixou em 3 grupos distintos. Tá? Pode ser no mesmo dia? Pode no mesmo dia, mas vai ter que atirar com a 380, atirar com a 9 e atirar com a 12. Lembrando, pessoal, estou lembrando aqui, é importante, coloque a sua frequência lá, assine o livro, dependendo qual a metodologia que o clube usa, né? Assine o livro, tira a foto daquela tua assinatura, tá? Vai que o clube perde o livro, perde alguma coisa, né? Então tira a foto e vai registrando. Alcançou 8 idas, você tem direito a solicitar ao seu clube de tiro a habitualidade correspondente àquela arma que você utilizou ou às armas que você utilizou e completou essas 8 idas, tá? E aqui de baixo, pessoal, no exemplo número 4, um outro CAC aqui também, nesse caso ele tem a pistola .40 e tem uma pistola 9mm. Então ele tem 2 armas de porte, ambas de calibre restrito. Quantas vezes ele vai precisar fazer habitualidade? Uma só para as 2 armas, tá? Então ele pode ir ao clube e atirar só com a .40, por exemplo, 8 vezes, e ele já conseguiu a habitualidade da 9mm junto, porque é do mesmo grupo. Então a habitualidade, a mensagem final, o que eu quero passar? É que a habitualidade agora é por grupo de armas. Então os senhores terão que encaixar suas armas dentro dos grupos. Se for num grupo só, que é o caso do exemplo 4 aqui, perfeito. 8 idas ao clube no mínimo, você já consegue a habitualidade. Tá? No exemplo 3 aqui, ele tem 3 grupos distintos, ele vai ter que fazer a habitualidade para cada grupo que ele possui. Ainda, esse CAC aqui, ó, ele tem 4 equipamentos, né? Ele tem uma 380, ele tem uma 9, ele tem uma 12 e ele tem um rifle 22. Tá? Então vocês observam aqui que esse CAC aqui, ele vai ter que fazer a habitualidade para cada grupo, porque ele tem 4 grupos distintos. De porte de calibre permitido, que é 380, de porte de calibre restrito, que é a 9, arma longa de alma lisa, calibre permitido, que é a 12, e arma longa de alma raiada, que é o 22. Então ele vai ter 8 frequências com a 380, 8 frequências com a 9, 8 frequências com a calibre 12 e 8 frequências com o rifle 22, tá? Então, infelizmente, né, nesse caso, ele pegou 4 grupos distintos, então ele vai ter que fazer uma habitualidade para cada grupo que ele possui. Eu acho que o último exemplo aqui, para fechar, esse camarada aqui tem 2 armas de porte de repetição, né? Um revólver 38 e um revólver 357. De porte de repetição, uso permitido é o 38. De porte de repetição, uso restrito é o 357. Então 8 idas para o 38 e 8 idas para o 357. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, coloca nos comentários ali, se um exemplo que você tenha de armamento ali, a gente esclarece. E para fechar o decreto ali, para a gente terminar logo esse vídeo, para não ficar muito longo e não tomar o feriado de vocês, ainda no decreto fala sobre o horário de funcionamento dos clubes, tá? Então basicamente vai funcionar da seguinte forma: de segunda a sexta-feira para tiro mesmo, para execução do tiro, né, das suas habitualidades ali, ó, das 18 às 22, tá? Sábado, domingo e feriado, das 6 da manhã às 10 da noite, tá? Então aqueles clubes 24 horas, infelizmente, não vão poder mais atuar na madrugada, tá? E para expediente administrativo do clube, palestra ou um curso, todos os dias das 6 às 22, tá? Então, o menos pior, né? Existia a questão, de repente, dos clubes aí não poderem mais exercer atividade aí, aqueles clubes que estavam com um raio de menos de 1 km do estabelecimento de ensino, né? Então esse decreto veio e autorizou nesse horário específico, tá? É a questão do clube, o funcionamento do clube. E mais coisas que o decreto trouxe foi a questão do atirador esportivo de alto rendimento, tá? Você precisa atingir alguns requisitos para ser de alto rendimento, ele vai ter algumas vantagens a mais. Não é o foco do vídeo, mas é o que traz também no decreto. Arma de fogo de acervo de coleção, esse aqui, pessoal, muita calma nessa hora, tá? Ele autorizou também, além do IFAM, o Exército Brasileiro, museu, alguma coisa, autorizar, a Polícia Federal também, autorizar a colocação de arma no acervo de coleção. Aí você não precisa ter mais a questão da habitualidade, né? Mas, creio eu, por experiência aí, tô 5 anos já, 5 anos nesse ramo, vem uma legislação específica acerca da coleção. Então a gente tem até o 31 de dezembro deste ano, de 2025, para colocar essa arma no acervo de coleção, mas creio eu que vem alguma legislação específica para o acervo de coleção, tá?
E aqui eu acabei repetindo, deixa eu ver o que era aqui. Aqui fala das espingardas de pressão até 6,35 milímetros aí. É facultativo você colocar no seu CR ou não, tá? O uso desse armamento, aí, desse equipamento, né? A espingarda de pressão, acabei repetindo aqui. Tá certo, pessoal? Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Tá com dúvida? Manda para nós aí, chama no WhatsApp, chama no Instagram, que a gente responde. Então, se eu agreguei alguma coisa, se eu trouxe algum conhecimento, né? Se eu adicionei algo a vocês, eu peço, por gentileza, dar aquele like no vídeo, compartilhar para o pessoal que tem armamento aí. Vamos divulgar, vamos andar dentro da legislação para evitar qualquer desprazer aí com questão dessa nova gestão do país ali, que não é muito favorável à questão do armamento. Então, se você der uma errada aí, né, andar fora da linha, você pode ser punido aí a respeito dessa questão, tá? Não vai ser perdoado. Então, divulgue aí para quem tem armamento, para os CACs ali, dá ampla divulgação, o conhecimento nunca é demais. Valeu, pessoal. Forte abraço, até a próxima.